Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia. O Padre Jonas, quando escreveu esse livro, o primeiro nome que ele deu a esse livro foi A Bíblia Foi Escrita para Você. Depois ele deu uma reformulada no livro e nós o temos agora em mãos, A Bíblia no meu dia a dia, que é a inspiração desse programa, onde nós estamos meditando a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita para você, sabia? Isso mesmo, a palavra de Deus é para mim, é para você, é para todos nós. E essa palavra, ela nos orienta, essa palavra nos provoca, essa palavra nos cura, essa palavra nos liberta dos vícios, essa palavra nos coloca no caminho da virtude, no caminho da santidade. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que ele nos ilumine para que o texto que nós vamos meditar no dia de hoje fale forte ao nosso coração e nos dê direções para nós aplicarmos na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você pode pegar nesse momento seu caderno de estudo bíblico, a sua Bíblia, e nós vamos para um capítulo novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos de 1 a 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos de 1 a 16. Vamos ler o texto bíblico, aquilo que Deus nos dá como alimento no dia de hoje. Quando chegou o momento, versículo 1 do capítulo 21 dos Atos, quando chegou o momento de partirmos, como que arrancados dos braços deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e daí fomos até Pátara, onde encontramos um navio que fazia a travessia para a Fenícia. Embarcamos e seguimos viagem. Chegando à vista de Chipre, deixamo-la pela esquerda e continuamos a nossa viagem em direção à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o navio devia descarregar. Encontramos os discípulos e ficamos aí 7 dias. Movidos pelo Espírito, os discípulos diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Quando chegou o dia de ir embora, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos com suas mulheres e crianças até fora da cidade. Na praia, nos ajoelhamos para orar. Depois da despedida, embarcamos e eles voltaram para casa. Continuando a nossa viagem por mar de Tiro, chegamos a Ptolomaida. Aí, cumprimentamos os irmãos e ficamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos a Cesareia. Aí fomos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e nos hospedamos em sua casa. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. E, enquanto passávamos alguns dias aí, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, declarou: isto é o que diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence este cinto será amarrado deste modo pelos judeus em Jerusalém e será entregue às mãos dos pagãos. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos da cidade insistimos para que Paulo não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: o que estás fazendo, chorando e afligindo o meu coração? Eu estou pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Não conseguimos convencê-lo. Então desistimos, dizendo: seja feita a vontade do Senhor. Depois de alguns dias, terminamos os nossos preparativos e começamos a subir a Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram para hospedarmos na casa do chamado Menasson, que era antigo discípulo natural de Chipre. Gente, o testemunho de Paulo é algo assim estarrecedor. É de estremecer o nosso interior. É importante alguns pontos que nós precisamos refletir. Paulo sente
que precisa ir para Jerusalém. Ele quer chegar no dia de Pentecostes. Ele quer oferecer ali as ofertas, as coletas que ele fez para os pobres, como primícias do seu ministério, da sua dedicação. Paulo sabe que ele precisa viver essa experiência. Mas veja só, nós vemos aqui algo que a gente tem que tomar muito cuidado, que faz parte da nossa vida humana, que é a questão do sentimento do apego. Os discípulos estavam apegados a Paulo, não queriam deixá-lo partir, não queriam deixá-lo ir para Jerusalém. Era um cuidado, mas era um afeto, era um apego, era um medo de perder. E Paulo vai dizer, eu estou pronto. E se preciso for, vai dizer o apóstolo, dar a vida por Jesus Cristo, até morrer pelo nome do Senhor em Jerusalém, eu estou pronto para ser preso, para dar a vida. Como você, olhando para si mesmo, percebe essa realidade da prontidão do seu coração? Qual é a sua prontidão em amar a Deus? E aqui eu quero dizer uma coisa, muitas vezes os apegos terrenos querem nos impedir de avançar naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Num dado momento, os discípulos dizem assim, os discípulos de Paulo, então se é para você ir para Jerusalém, então que seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. Muitas vezes, pessoas abandonam a vocação, abandonam o caminho do Senhor, abandonam a revelação de Deus, aquilo que Deus mostrou por conta de apegos. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos educar os nossos sentimentos. Nós precisamos colocar no devido lugar os sentimentos do nosso coração. Senão nós caímos num apego humano, estéril, prejudicial. A gente cai na codependência afetiva. Nós não deixamos de amar os nossos familiares, nós não deixamos de amar os nossos amigos, nós não deixamos de amar. Mas nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos amar a vontade de Deus. Nós precisamos amar o propósito de Deus. Veja só, Paulo vai passando por diversos lugares. Ele está em oração. Em todos os lugares que ele passa, ele ora. Como está a nossa vida de oração? Às vezes nós iniciamos uma reunião, nós somos de igreja, nós somos cristãos, sem ao menos invocar o Espírito Santo, sem ao menos pedir que ele nos conduza. E Paulo se ajoelha, Paulo reza, Paulo está em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos em oração. Mas espera aí, vamos lá. Olha o que Paulo vai dizer, o que estás fazendo, chorando e querendo afligir o meu coração? Quantas pessoas atormentadas, quantas pessoas desviadas do caminho, porque cederam a um sentimentalismo, a um apego, uma codependência afetiva, e deixaram de lado aquilo que era a vontade de Deus. Qual é o nível da sua prontidão? Qual é o nível da minha prontidão? A palavra de Deus hoje ela é muito clara, nós temos que estar prontos, nós temos que estar de prontidão. O Senhor pode vir a qualquer momento. Ágabo era um profeta reconhecido ali naquele tempo, ele tinha profetizado uma escassez que foi cumprida e agora ele desce, pega o cinto de Paulo, amarra os pés e as mãos e ele diz, isso é o que vai acontecer com o dono desse cinto em Jerusalém. Mas peraí, eu quero fazer a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, se eu for amarrado, se eu for preso e se eu tiver que morrer por Jesus Cristo, amém. O que eu quero é a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, o testemunho de Paulo hoje nos questiona muito. Se você está pensando em abandonar o caminho do Senhor, se você é um seminarista, se você é um sacerdote, se você é um religioso, uma religiosa, um membro de comunidade, se você está no serviço de Deus e as dificuldades, as preocupações desse mundo, os apegos, o apego material, o apego a pessoas, se Deus está te chamando para uma vocação específica e você não disse sim a Deus ainda por conta de apego, mas eu vou deixar meu pai, minha mãe, eu vou deixar isso, os meus amigos. Meu querido, minha querida, aprenda, eu estou pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor, pelo nome do Senhor.
pelo nome do Senhor. Então trata o seu coração, trata os apegos no Senhor, deixa essa palavra te ferir, deixa essa palavra te transformar. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é de Deus, a vida do seu filho, da sua filha é de Deus, a vida da sua mãe, do seu pai é de Deus, a vida dos seus amigos é de Deus. Deixa de ficar apegado. E às vezes a tentação vem nos momentos onde nós estamos vivendo por dificuldades, vivendo por tribulações, vivendo por situações difíceis. E aí a tentação vem, o tentador vem e sopra no nosso ouvido. Ah, lá na sua casa é melhor, lá com aqueles os seus amigos é melhor. Deixa o caminho, deixa isso, isso exagerará demais. Paulo diz, o que vocês estão fazendo, chorando e afligindo o meu coração? Eu estou pronto, não somente para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Qual é a mensagem de Deus para mim hoje? Prontidão. Estar pronto para fazer a vontade do Senhor e para encontrá-lo, seja na segunda vinda, na vinda gloriosa, ou quando Ele me chamar. Prontidão. Estar prontos. Vamos rezar e pedir essa graça, esse dom para Jesus? Senhor, existem muitos ladrões, e desculpa falar assim em oração ao Senhor, ladrões que querem nos roubar de Deus, que querem roubar-nos daquilo que é a vontade do Senhor, daquilo que é o seu propósito para a nossa vida. Paulo está lidando com os sentimentos, os apegos dos discípulos, com aquela dor que é própria da natureza humana, mas que precisa ser tratada em ti. Se existe na minha vida, se existe na vida daqueles que agora estão rezando comigo, apegos exagerados, desequilíbrios emocionais, codependência afetiva, liberta-nos agora, por favor, Jesus, para que nós verdadeiramente te sirvamos e sigamos até o fim. Senhor, eu te peço hoje, para mim e para os meus irmãos que agora estão orando comigo, o dom da prontidão, que eu esteja pronto para qualquer coisa, pronto para a tribulação, pronto para as perseguições, pronto para o sucesso da evangelização, pronto para o insucesso, que muitas vezes também acontece, pronto até mesmo para ser preso ou para morrer por causa do Senhor. Dá-nos o dom da prontidão, dá para a Canção Nova, dá para os consagrados da Canção Nova, dá para toda a igreja, para cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que agora estão rezando comigo nesse momento de estudo bíblico. Dá-nos o dom da prontidão, que nós estejamos prontos para tudo aquilo que é a sua vontade. Que nós estejamos prontos para encontrar-nos com o Senhor quando o Senhor vier na sua segunda vinda, se ela acontecer na nossa geração. Mas que nós estejamos prontos quando o Senhor nos chamar. Então ajuda-nos a viver nessa prontidão, libertando-nos dos apegos, libertando-nos de tudo aquilo que está desordenado em nós, libertando-nos de tudo aquilo que queira roubar-nos da sua santa vontade. Amém. É exatamente isso. Seguir o Senhor tem todo esse desafio. O desafio do desapego, o desafio que precisa atingir o meu coração e o seu coração, da libertação de toda a codependência afetiva, de apego a lugares, a pessoas, a estruturas. Nós precisamos florescer onde nós somos plantados. Nós precisamos gerar vida onde nós estivermos. Nós precisamos dar o nosso sim para Deus e estarmos prontos para tudo aquilo que é a vontade do Senhor. Hoje Ele está desafiando a mim e a você. Aceite o desafio. Deus fará uma obra linda na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.